comigo no Salmo de número 25. Salmo 25, nós vamos estar meditando nessa noite, neste Salmo. E o tema da nossa mensagem nesta noite é a esperança que não decepciona. A esperança que não decepciona. E eu vou fazer a leitura de acordo com aquilo que nós fomos anunciando da palavra de Deus, e você tem a oportunidade então de ir acompanhando aí também na sua vida. Este é um salmo de Davi. E Davi ele sempre nutriu esperança em Deus. E já na introdução deste salmo, Davi ele revela a sua confiança em Deus. Assim, no versículo de número 1, nós lemos: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Veja, Davi está revelando aqui que aqueles que sabem esperar em Deus terão recompensas. E assim ele acrescenta no versículo de número 3, com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Sim, irmãos, na nossa trajetória, nós precisamos aprender a esperar. Só que nem sempre nós temos um coração propenso a esperar. Via de regra, nós somos apavorados, nós somos imediatistas, nós gostamos das coisas para ontem. Mas Davi aqui nesse salmo, ele revela na sua convicção de que aqueles que sabem esperar jamais passaria vergonha. Deus era fiel. Agora, a grande pergunta é: esperar de que forma? O Salmo 25, ele vai nos ensinar então o que é esperar por Deus, o que é confiar em Deus. O Salmo de número 25, ele é um salmo de ensino. Ele foi escrito de uma forma que os estudiosos chamam de acróstico. O que é isso? Ou seja, cada parágrafo aqui foi usado uma letra do alfabeto hebraico. E qual foi o objetivo então que Davi teve ao escrever esse salmo desta forma? Por que ele compôs este salmo usando o acróstico aqui, ou seja, usando cada letra do alfabeto hebraico para transmitir aqui então a sua oração? A preocupação de Davi era que os seus leitores tivessem de uma maneira clara e bem objetiva a decoração então deste salmo, ou seja, era para eles memorizar. Foi por isso que então ele escreveu dessa forma, porque os seus leitores teriam facilidades de decorar e aí sim colocar este salmo então em prática. E aí, qual que é o conteúdo aqui deste salmo? Nós vamos ver que a preocupação aqui de Davi era levar as pessoas a estabelecer a sua confiança em Deus. Então a grande pergunta para nós nessa noite é: como é que Davi esperava em Deus? De que maneira ele depositava a sua confiança no Senhor? De que forma a nossa esperança em Deus não nos decepciona? Porque hoje, meus irmãos, a cada dia, aumenta aquelas pessoas que estão decepcionadas com Deus. E se você for investigar a fundo, você vai perceber que essas pessoas que estão decepcionadas com Deus, elas não estão decepcionadas com Deus da Bíblia. Não estão decepcionadas com esse Deus da Bíblia, mas sim com a imagem que elas criaram e que elas formaram do próprio Deus. Então, o que nós queremos responder nessa noite para cada um de vocês é: de que forma a gente espera em Deus sem se decepcionar?
Se é preciso esperar, de que forma então nós podemos esperar nesse Deus sem se decepcionar? Em primeiro lugar, eu diria, espere em obediência. Espere em obediência. Quando Deus te põe a esperar, a primeira coisa que nós devemos desenvolver é a obediência. E Davi, ele começa então a desenvolver esse salmo, e ele vai falar então da importância dessa obediência, e está aí a partir do versículo de número 4 e versículo número 5, quando Davi diz o seguinte: olha, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Perceberam? Eles estavam esperando, mas ele quer saber o caminho certo. Irmãos, nós não podemos fingir que nós estamos esperando em Deus, se nós não estamos dispostos a fazer aquilo que Deus quer. Tem muita gente que diz que está esperando em Deus, mas não faz aquilo que Deus quer que ele faça. Isso não é esperar em Deus. Esperar em Deus, o tempo de Deus, a agenda de Deus, é você aguardar e esperar a voz de Deus ao seu coração, o momento certo de fazer as coisas. E geralmente as pessoas costumam fazer as coisas primeiro e depois dizer: Senhor, agora me socorre. E não é assim que deve ser a nossa atitude. Não é assim que nós temos que esperar. Nós precisamos saber esperar, saber confiar nesse Deus. E Davi está dizendo então: Senhor, faz, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina, Senhor, as tuas veredas. E aí ele vai discorrendo esse salmo, e por várias vezes ele vai dizer: porque eu espero em ti todos os dias. O Senhor Jesus, certa vez, ele também nos ensinou isso. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo número 6, a partir do versículo 46, nós lemos: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Perceberam a atitude de Jesus aqui, o ensino de Jesus aqui? Olha, por que vocês estão dizendo Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando? Se vocês não fizerem aquilo que eu mando, vocês serão como aqueles que constroem uma casa que não tem alicerces. E na primeira tempestade que aquela casa enfrentar, ela vai vir a ruínas. Mas se você diz Senhor, Senhor, e confia em mim, e espera em mim, você é como aquele prudente que edificou essa casa sobre um bom alicerce. E essa casa então, ela vai passar por tempestades, ela vai passar por dificuldades, mas ela vai permanecer. Então você dizer que confia em Deus, significa que então você está disposto a obedecer a Deus, a praticar a palavra de Deus, a colocar em prática a palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos, é dessa forma que nós precisamos agir nas nossas vidas. Nós vivemos uma época muito difícil. Essa época que nós estamos vivendo, as pessoas aconselham umas às outras da seguinte forma: siga o seu coração, siga os seus instintos. Meus irmãos, se nós seguirmos os nossos corações, nós estamos perdidos. Porque a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso.
A Bíblia vai dizer que o coração do homem é corrupto, o coração do homem é mau. Basta você ler o Salmo de número 14. Então, Deus não quer nos deixar entregues a nós mesmos. E para Deus não deixar entregue a nós mesmos, nós precisamos então obedecer a palavra de Deus. Enquanto nós esperamos em Deus, nós precisamos aprender então a esperar. Se Deus nos entregasse as nossas próprias vontades, a nossa própria consciência, nós nos perderíamos. Então, nós temos que assumir que nós não temos condições de obedecer a palavra de Deus. Na verdade, eu e você, nós não temos vontade nenhuma de obedecer à vontade de Deus. Por isso, nós precisamos pedir ajuda a esse Deus. Enquanto nós esperamos, nós precisamos então obedecer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Temos que ter essa atitude de humildade, como teve Davi aqui. Davi sabia esperar em Deus, Davi sabia confiar em Deus enquanto ele esperava. É por isso que ele diz: faze, Senhor, conhecer-me os teus caminhos, ensina-me as tuas verdades, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então, enquanto espera em Deus, aprenda a esperar. Aprenda a confiar nesse Deus e a esperar nele. Mas em segundo lugar, enquanto você espera, é o momento também que você tem e você precisa esperar com arrependimento. Então, espere em arrependimento. Nós devemos esperar em arrependimento. O que significa isso? Esperar confessando a Deus os nossos pecados. Não basta nos comprometermos a obedecer a Deus. Não basta só isso. Mas nós precisamos constantemente aprender a confessar os nossos pecados a Deus. Por quê? Mesmo que a partir daquele momento Davi tomasse a decisão de confiar em Deus e esperar nesse Deus, aprender desse Deus, esperar nele, mesmo que isso acontecesse, o que Davi ia fazer com os pecados que ele tinha cometido anteriormente? O que ele faria com o seu passado carregado de erros e pecados? Davi sabia que era Deus que tinha colocado ele ali naquele cantinho da espera. Deus sabia que, mesmo tomando aquela decisão de confiar em Deus, Deus sabia que Davi, em determinado momento, ia errar novamente. Então Davi, reconhecendo isso, ele pede humildemente o perdão a Deus. Ele suplica a Deus para que Deus derrame sobre a sua vida perdão e graça. E assim nós lemos aí no versículo número 6 e 7. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Davi aqui está evocando a imagem de uma mãe que tem compaixão pelo seu filho. Sabe aquele filho que você aconselha quando ele faz alguma besteira? Você tem que corrigir ele porque você ama, mas você corrige esse filho. Existem momentos na nossa caminhada que nós temos que colocar os nossos filhos de castigo, não temos? E quando colocamos ele de castigo, nós colocamos ele sentado, que fica aqui pensando naquilo de errado que você está fazendo. Depois de um certo tempo, nós nos dirigimos até eles, e aí, você refletiu? Você pensou? Vai continuar fazendo as mesmas coisas? Ou vai mudar? Certamente ele só vai sair do castigo se ele confessar que ele vai mudar. E Deus aqui então coloca Davi nesse cantinho da espera. E quando Deus coloca Davi aqui no cantinho da espera, põe ele a esperar, Davi começa a refletir acerca dos seus pecados. Davi começa a refletir acerca dos seus erros. E aí ele confessa o seu pecado. Mas vamos confessar uma coisa.
nós temos medo do cantinho do silêncio. Nós ficamos perturbados muitas vezes por causa do silêncio, porque o silêncio vai revelando algumas coisas do nosso ser. No silêncio nós começamos a meditar sobre algumas coisas que nós cometemos, tais coisas essas que até mesmo desagradam a Deus, incomodam o nosso próximo. É por isso que muitas pessoas não gostam do silêncio, fica apavorada com o silêncio, não para um minuto. Algumas vezes nós pedimos oração silenciosa na igreja. Dificilmente nós conseguimos ficar num ambiente totalmente em silêncio. Alguns começam a roer unha, alguns começam a bater a perna. Por quê? Nós temos medo do silêncio, porque o silêncio revela algumas coisas sobre a nossa vida. E Davi aqui, quando Deus o coloca para esperar, no cantinho da reflexão, ele começa então aqui a refletir, e ao refletir sobre a sua vida, enquanto ele espera, ele pede perdão a Deus. E é interessante a conclusão que Davi chega depois que ele espera nesse Deus, confessando os seus pecados. Ele diz assim a partir do versículo de número 8: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericordiosas e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a iniquidade que é grande. Perceberam aqui? Ele está dizendo que quando nós começamos a refletir, Deus vai apontando para nós o caminho aonde nós estamos errando. E Deus também vai guiando os humildes. Ele guia os humildes, porque aqueles que têm o nariz empinado, Deus passa de longe. Mas quando o humilde se quebranta diante de Deus, Deus aponta o caminho. Deus abre novos horizontes. Deus mostra novas perspectivas. Então, enquanto você espera em Deus, confesse os seus pecados, confesse os seus erros. Mas, em terceiro lugar, nós precisamos esperar com temor. Nós precisamos esperar com temor. Ou seja, coloque a sua esperança em Deus e espere nesse Deus com temor. E isso está lá no versículo de número 12 até o versículo de número 15, quando nós lemos assim: ao homem que teme ao Senhor. Veja, Davi está revelando aqui que não são todas as pessoas que temem a Deus. Ele está dizendo ao homem que teme. Davi está falando que é raro, que é poucas pessoas que temem ao Senhor. E agora veja o que acontece com aqueles que temem ao Senhor. Diz o texto: ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha que coisa fantástica. Quando nós esperamos com temor em Deus, o Senhor nos instrui no caminho que nós devemos escolher. O Senhor aponta para nós qual é a direção que nós vamos dar na nossa vida, qual é a atitude que nós devemos ter na nossa vida. Então, se você teme ao Senhor e espera no Senhor, o Senhor vai te instruir, o Senhor vai te aconselhar. E que tipo de conselho é esse? Davi diz: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor, o temor do Senhor, é para aqueles que assumem um compromisso com esse Deus. E aí Davi termina dizendo: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará dos pés do laço das armadilhas. Perceberam como vale a pena você aprender a esperar com temor a Deus? Irmãos, o perdão que a gente recebe,
o perdão que nós experimentamos quando a gente coloca a nossa esperança em Deus, leva-nos a ter um temor santo por esse Deus, nos leva a reverenciar esse Deus, porque o temor reverente a Deus é que vai dar tudo isso que Davi acabou de dizer aqui dos versículos 12 a 15. Davi está dizendo o seguinte: olha, Deus ensina, Deus dirige, Deus abençoa, Deus consola, Deus livra, mas é para quem teme. Quem teme ao Senhor, Deus ensina, Deus perdoa, Deus abençoa. Mas aí você pode estar se perguntando o que significa temer. Temer, mas, meus irmãos, nada mais é do que você fixar os seus olhos em Deus. Temer não é você ter medo de Deus, mas temer é você fixar os seus olhos em Deus. E ao fixar os seus olhos em Deus, é você dar ouvidos à palavra de Deus como fonte de pura verdade. Temer é você colocar a palavra de Deus em prática, mesmo quando essa palavra vai contra os nossos desejos carnais. Temer é ter medo de andar com os olhos fora dele. Mas temer é você então fixar os seus olhos em Deus. É você colocar os seus olhos em Deus. É você esperar nesse Deus com os olhos fixos nele. Porque ele vai apontar o caminho, ele vai te direcionar no caminho. Mas quantas vezes nós caímos? E por que caímos? Caímos porque os nossos olhos estão longe de Deus. Caímos porque nós tiramos os nossos olhos de Deus e passamos a fazer as nossas próprias vontades. Caímos porque nós manipulamos a Bíblia, porque ela não se encaixa, não se enquadra dentro dos nossos desejos, então nós damos um jeito. Nós começamos a buscar versículos isolados da palavra de Deus para justificar aquilo que nós estamos fazendo e arrumando com isso um grande pretexto. Mas na verdade, quando nós agimos assim, nós estamos tirando os nossos olhos de Deus e colocando os nossos olhos em nós mesmos, nos nossos desejos, nas nossas fantasias, colocando os nossos olhos no homem. E aí, é por isso que nós caímos. Infelizmente, tem muito cristão derrotado por aí. Tem muita gente, até mesmo que confessa ser um cristão, mas vivendo uma vida de derrota, vivendo uma vida na ruína. Por quê? Porque não tem temor a Deus, ou seja, não fixaram os olhos em Deus. Estão dizendo Senhor, Senhor, mas não estão fazendo o que o Senhor manda. E porque não estão fazendo o que o Senhor manda, então estão experimentando derrotas na sua vida, porque está faltando o temor de Deus, está faltando a obediência a Deus. E nós então temos que ter essa atitude, a atitude de temer a Deus, ou seja, fixar os nossos olhos em Deus. Davi está aqui nos ensinando, está dizendo: olha, quando Deus te põe para esperar, fixe os seus olhos nele. Nós estamos passando por um momento difícil. O mundo está passando por um momento difícil. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que ninguém tem a resposta, ninguém sabe o que faz. E aí nós podemos encarar essa pandemia como Deus nos colocando para esperar. Enquanto nós estamos esperando, nós estamos confiando nele? Nós estamos com os nossos olhos fixos nele? Ou nós temos desviado o nosso olhar dele? Porque se nós desviarmos o olhar dele e colocar o nosso olhar nas circunstâncias, nós vamos desanimar. Porque as perspectivas e as circunstâncias não são boas, são adversas. É por isso que enquanto nós esperamos, fixe o seu olhar em Deus. Fixe o seu olhar nele. Enquanto você espera, tenha esse temor de fixar os olhos no Senhor. Mas em último lugar, espere em Deus em oração. Espere em Deus em oração. Finalmente,
Observe aqui que quem espera em Deus, espera em oração. Davi, ele se volta mais uma vez a clamar a Deus, e ele conclui aqui o seu salmo orando a Deus, e ao concluir esse salmo, Davi faz pelo menos 7 petições aqui. Observe comigo a partir do versículo 16, que diz assim: volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações no coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva minha sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Meus irmãos, de onde vem toda essa aflição? De onde é que nasce todo esse sentimento de solidão aqui de Davi? Pense nisso. Davi era rei. Davi era um homem cercado de muita gente por perto. Davi era rei segundo o coração de Deus, mas no meio de tanta gente, Davi se sentia sozinho às vezes. E a grande pergunta para nós é: de onde vem essa solidão, de onde vem essa aflição aqui de Davi? E eu penso que essa solidão e essa aflição aqui de Davi vinha das vezes quando Davi tirava os seus olhos de Deus. E quando ele tirava os seus olhos de Deus, Davi tinha a sensação de que Deus tinha virado as costas para ele. Mas na realidade, meus irmãos, Deus nunca tira os olhos de cada um de nós, Deus nunca vira as costas para nenhum de nós, e Deus nunca virou as costas para Davi. Mas quando Davi tirava os olhos de Deus, ele se sentia sozinho, ele se sentia solitário, ele se sentia angustiado. Por isso que ele está confessando aqui esse seu pecado, então, e está pedindo a Deus. E aí o que Davi faz para resolver essa solidão e essa aflição da sua alma? Davi, ele ora. É por isso, meus irmãos, que esse salmo ele é inspirador. Essa oração de Davi é uma oração inspiradora para cada um de nós. Porque o homem segundo o coração de Deus se derrama diante de Deus dizendo: Senhor, volta-te para mim, tem compaixão de mim. Senhor, eu estou sozinho, eu estou aflito, alivia minhas tribulações do coração, tira as minhas angústias, considera as minhas aflições, o meu sofrimento, perdoa os meus pecados, considera os meus inimigos, guarda-me, livra-me, preserve-me na sinceridade. Nesse tempo que o Senhor tem nos colocado para esperar nele, é um momento que nós precisamos gastar em Deus, em oração. É o momento que nós precisamos orar a Deus, clamar a Deus. Nós precisamos esperar nesse Deus a cura para esse vírus. Nós precisamos esperar em Deus para que Deus alivie o nosso sofrimento, para que Deus alivie a nossa dor, para que Deus restaure a nossa casa, para que Deus restaure o nosso casamento, para que Deus restaure a nossa família, para que Deus restaure o nosso trabalho, para que Deus nos dê um trabalho, para que Deus nos dê segurança. Então, enquanto nós esperamos, espere orando, espere clamando a Deus. E sabe qual é a certeza que nós temos que ter? É a mesma certeza que Davi tinha. E qual é a certeza que Davi tinha? A certeza que Davi tinha enquanto ele esperava está no versículo número 3. E ele diz assim: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Se você esperar em Deus, você não será envergonhado. Se você aprender a esperar nesse Deus com confiança, se você aprender a esperar em Deus, depositando a sua confiança, a sua obediência a Deus, você não vai ser envergonhado. Então, meus irmãos, concluindo, esta esperança que não decepciona,
Quem conhece a Deus e nutre um relacionamento com Deus, um relacionamento de fé com o Senhor, ouça o que eu vou te afirmar: você não vai ser humilhado, você não vai ser abandonado, você não vai ser rejeitado por Deus. É por isso que então Davi conclui o seu salmo dizendo: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Por quê, Senhor? Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção de que aqueles que em Ti esperam jamais serão envergonhados. Hoje nós vivemos no tempo da graça, e nós já sabemos que Deus nos redimiu em Jesus Cristo, que Deus já nos redimiu no Senhor Jesus, que todo aquele que crê em Jesus não será envergonhado. Aqueles que creem em Jesus jamais serão desamparados por esse Deus, porque Paulo vai dizer que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós confiarmos em Cristo, nós não vamos ser decepcionados. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 9, versículo 33, Paulo diz: como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, aquele que nele crê não será confundido. Quem é essa pedra? Quem é essa rocha? Jesus é a pedra, Jesus é a rocha. Jesus é a pedra e é a rocha onde muita gente tropeça e cai. Por quê? Porque se recusa a confiar nele, porque se recusa a seguir os seus mandamentos. Mas Paulo está dizendo: olha, quem confia em Deus jamais será envergonhado. Então, nesse culto de hoje à noite, eu digo a você: espere em Deus, tenha esperança nesse Deus, coloque a sua esperança nesse Deus e espere nele, porque se você esperar nele, você não será envergonhado. De que maneira você deve esperar? Espere em obediência. Comece a fazer a sua devocional, comece a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, Deus vai falando com você, Deus vai se revelando a você, e Deus vai pedindo algumas coisas a você, e Deus vai falando ao seu coração, e Deus vai trabalhando no seu coração. Mas ao você aprender tudo isso, você deve então colocar em prática. Certamente, quando você começar a ler na Bíblia, você vai se deparar com alguns pecados e com alguns erros que o Senhor está dizendo para você, está dizendo assim: olha, não é esse o caminho, não é esse caminho que você deve ir, não é essa atitude que você deve tomar. De agora em diante você precisa ter um novo caminhar, e aí então você, enquanto espera em Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. E aí quando você se arrepende, você precisa fixar os seus olhos em Deus, a temer a Ele, a colocar o seu olhar em Deus e dizer: Senhor, o meu olhar está no Senhor, o meu olhar não está na circunstância, não está nos problemas dessa vida, não está nas dificuldades dessa vida, mas eu confio no Senhor, e eu sei que confiando no Senhor, eu jamais serei envergonhado. Então, Senhor, por isso eu estou clamando, por isso eu estou pedindo a Ti, por isso eu estou tendo comunhão com o Senhor através da oração, porque, Senhor, voltando o meu olhar para o Senhor, confiando no Senhor, eu não vou ser envergonhado. Que você possa ter essa atitude, a mesma atitude que Davi teve, e ter a mesma certeza que ele teve, que aqueles que nele esperam jamais serão envergonhados. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Nós vamos estar louvando ao Senhor com